Boa noite. Estamos transmitindo diretamente da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaporanga. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020. Você é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Eduardo, e saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começando aqui a nossa meditação desta noite com a leitura do Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus espera minha alma silenciosamente. O importante é sabermos que o nosso Deus já entrou com providência. Ele está cuidando das nossas vidas. Não devemos nos desesperarmos e devemos esperar no Senhor, aquietar o nosso coração. É tão importante nesses dias aprendermos a fazer isso, aquietar o nosso coração, aprender a ouvir mais a voz de Deus, a estarmos em sintonia com o Senhor, abafar as vozes do mundo, Há muitas vozes aí no mundo, todas elas anunciando catástrofe, desastre, piora da situação, prolongamento da situação, E isso tudo interfere com a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos de paz, Vamos desligar um pouco dessas coisas que têm aí perturbado, nos feito preocupar com o dia de amanhã e descansar, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos cantar um hino aqui, Um hino muito conhecido, Anelos do céu, Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou?
vamos invocar o nome do nosso Deus. Louvado seja teu grande nome, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu aos céus, está à tua direita, onde reina e reina para sempre. Somente a ti, ó Deus, nos dirigimos para, Senhor, primeiro reconhecer tudo que o Senhor é por nós, reconhecer a importância do Senhor na nossa vida. Sem o Senhor nada somos, e o Senhor trata conosco, ó Pai. O Senhor faz com que percebamos o seu cuidado no dia a dia. Também, ó Pai, através da maneira como o Senhor nos ensina, nos corrige, como o Senhor nos faz caminhar, ó Pai, da maneira como o Senhor preparou para que caminhássemos, nos ensinando, fazendo com que, ó Pai, percebemos o Senhor em cada circunstância que ocorre no nosso viver. Por isso, ó Deus eterno, louvamos o teu nome esta noite também e pedimos que o Senhor nos traga uma palavra, ó Pai, para esses dias difíceis que vivemos. Precisamos de alento, precisamos de esperança, mas precisamos também, ó Pai, entender que o Senhor quer aproveitar esse momento para tratar com a sua igreja, tratar com cada vida individualmente, fazer, ó Pai, com que nos voltemos de verdade para o Senhor, com toda a mente, com todo o coração, ó Pai, realmente sedentos e necessitados do Senhor. Transforma a nossa vida, Pai, que possamos aproveitar esses momentos para crescer no Senhor. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. O texto da meditação, você já viu, né? O Senhor olhará para a minha aflição, né? É baseado na experiência do rei Davi, né? Registrado lá em 2 Samuel, vamos ler aqui a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 16, né? Versículos 5 a 14. 2 Samuel 16, 5 a 14. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar? Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe a meditação da palavra, as pessoas que estiverem ouvindo, dê, ó Pai, iluminação para todos nós, ó Pai, compreendermos a palavra e capacidade de concentração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor olhará para a minha aflição.
Muitas pessoas crescem na adversidade. Acredito que a maioria das pessoas crescem quando há um desafio na sua existência, né? Alguma situação pela qual elas são obrigadas a se reciclarem, a modificarem, né? Alguma coisa para se adaptarem aos novos tempos, às novas situações, né? Até mesmo rever, né? Conceitos de vida que tinha até então, né? Atitudes, né? Em relação à sua existência, né? É um tempo, né? Em que a pessoa pode se entregar e facilmente, né? Ser uma pessoa que se conforma com a situação de destruição da sua existência, ou ela aproveita esse tempo, né? Em que Deus está dando a ela para que o próprio Deus trabalhe nas suas motivações, na sua existência, transformando a maneira como ela pensava, como ela vivia, um tempo para finalmente, né, pensar de maneira realmente na palavra do Senhor e na pessoa do Senhor. Então essas pessoas aprendem com os próprios erros. Creio que todos nós temos errados na nossa vida cristã de muitas formas, talvez principalmente da negligência, né? Não só ação, omissão também. E esse período na vida passa a ser então fundamental para que todas as pessoas se tornem melhores. Então temos que olhar crise como oportunidades, né? Temos que olhar a maneira como Deus trabalha muitas vezes para renovar o seu povo, né? Para renovar a sua igreja, para fazer com que reavaliemos o que é prioridade na nossa vida, se não estávamos vivendo de uma maneira realmente distanciadas do Senhor, né? Quando convencíamos a nós mesmos que está tudo bem entre nós e Deus, né? E Deus não olhava dessa forma, né? Ele via mornidão, ele via uma situação de desleixo, né? Uma situação de não preocupação, né? Centralizada na pessoa do Senhor. Então é um tempo também para Deus tratar conosco, né? Temos que olhar para essa situação presente dessa forma. Deus quer tratar conosco, né? Porque se temos que passar pelas aflições, é porque algumas coisas precisam mudar na nossa maneira de ser, né? Também na maneira de viver e de nos relacionarmos, tanto com Deus quanto com as pessoas, né? É um período, até podemos dizer, de disciplina do Senhor na vida dos seus servos. No texto que nós lemos aqui, Davi estava enfrentando o período mais difícil da sua vida, muito mais do que a perseguição que ele teve antes do rei Saul, né? Agora ele estava colhendo as consequências dos seus próprios erros. Todo mundo conhece, né, o que Davi havia feito, né, o pecado de Davi, todo mundo sabe o que Davi fez. E agora ele experimentava a disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina todo aquele que ama. O Senhor disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Então o cristão precisa entender, né, que quando Deus permite sofrimento na vida dos seus filhos, às vezes alguma aflição, porque o Senhor, como Pai, nos corrige, né, porque Ele corrige todo aquele que Ele recebe por filho, né, é mais demonstração de amor do que qualquer outra coisa. E não foi fácil, né? O seu próprio filho o destituiu do trono, né? E Davi fazia uma retirada forçada da capital. Então, no trecho que nós lemos, Davi já estava fugindo da capital, juntamente com os seus valentes, né, com aquela sua guarda, né, famosa, os valentes de Davi, com boa parte do povo, né? Dá até para fazer uma comparação não muito, né, tão profunda com o impeachment do Collor, né? Ele saindo do palácio lá, a multidão toda, né, acompanhando a sua saída, e aquelas vaias, pessoas xingando, né?
Então, nesse momento, sempre aparecem pessoas dispostas a tirar pedras, né? A rogar pragas, a rir da desgraça dos outros. E tinha lá um descendente do rei Saul, né? Simei. E Davi suportou todas as afrontas daquele homem, né? Mas nada fez tão bem a Davi como esse período de exílio, de sofrimento, né? De disciplina. Às vezes nós não percebemos que pode vir para melhor para a nossa vida, né? Para a nossa até melhora em termos espirituais, de paz com Deus, né? É interessante que Davi dizia o seguinte: talvez o Senhor olhará para a minha aflição, né? Ou seja, estava sendo ali amaldiçoado por Simei, jogava pedra nele, fez isso por vários quilômetros, né? Tanto que o sobrinho dele, né, Zeruia, era irmã de Davi, e então o filho dessa mulher, né, e tinha outros, né, queria, olha, Davi, por que você tem que aguentar isso? Por quilômetros, o cara te xinga, te amaldiçoa, taca pedra em você, deixa eu arrancar a cabeça dele, eu corto a cabeça dele. Foi quando Davi disse: o que eu tenho eu com você? Deus está querendo que eu passe por isso, né? É uma situação pela qual eu tenho que passar, é da vontade de Deus, é propósito de Deus, é determinação de Deus, né? Então, deixa amaldiçoar, deixa jogar pedra, deixa ele fazer o que Deus mandou ele fazer, né? Faz parte da minha disciplina, faz parte do processo da minha recuperação. Olha a maneira como Davi enxergava, né, essa situação toda que estava ali acontecendo. Não foi fácil, né? Ter que suportar aquelas afrontas, pedradas, maldições, né, xingamentos, e aguentar calado, sabendo que foi Deus que assim o determinou, e ele entendia muito perfeitamente que ele tinha que passar por toda aquela aflição. Mas ele tinha isso consigo: quem sabe Deus olhará para a aflição que eu estou tendo neste dia e usará de misericórdia para comigo. Mas foi também interessante o período de maior busca e crescimento espiritual para Davi, né? Nesse período ele escreveu alguns dos mais belos salmos que nós temos na Bíblia. Se ele não tivesse passado pela disciplina do Senhor por esse período todo, né, aceitando da parte de Deus a disciplina, entendendo que fazia parte da restauração da sua pessoa, compreendendo que Deus é soberano e determina sobre ele toda aquela situação, Davi então começou a ser quebrantado, de novo a ser tratado por Deus, né? E aí nós percebemos os belos salmos que ele escreveu, né? E nesses salmos vemos aquilo que ele aprendeu nesse período. Primeiro, né? A humilhar-se. O Salmo 41,4 ele escreveu: Deus sara a minha alma porque pequei contra ti, né? Antes ele estava escondendo, né? Do povo, né? Porque Deus não esconde, né? Estava escondendo do povo, escondendo da grande multidão o pecado que ele havia feito, né? Precisou o profeta Natan ir lá e dizer na cara do rei que aquilo que ele tinha feito. Então finalmente ele admitiu, né? E essa postura nova que ele passou a ter, né? De reconhecer o seu pecado e pedir a cura. Senhor, né? Sara a minha alma porque pequei contra ti. Olha que interessante, né? Confessando os seus pecados, ele experimentou uma restauração espiritual. Há outros versículos que ele fala isso, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? Porque a sua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão destil. O meu pecado, pois eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei, né? Então, ele estava ficando doente, estava sentindo na carne, os meus ossos se envelheceram, a sua mão pesava sobre mim. Então, o que acontece, né? Ele teve que se reconhecer como pecador, ele teve que pedir ao Senhor para curá-lo, né?
teve então aquele quebrantamento que ensinamos, né? E uma nova postura de humildade. Senhor, eu reconheço, né? É preciso do seu perdão e da sua cura. Em segundo lugar, ele passou também a confiar no Senhor somente, né? Somente. O Salmo 62, que nós lemos na abertura desta meditação, né? Desta transmissão, 62, 1 e 2, diz que somente em Deus, ó minha alma espera, silenciosa, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele havia contado os soldados de Israel para entender qual era o tamanho do seu poder, da sua força, com quantos homens ele podia contar, sendo que ao longo de toda a sua trajetória, né, Deus sempre lhe deu vitórias, as vitórias sempre vinham do Senhor, mas havia algo em Davi, naquele momento em que ele mandou contar o seu exército, né, como se ele já não estivesse mais dependendo e confiando no Senhor, no cuidado, na direção do Senhor, no agir do Senhor para vencer as batalhas. Agora ele precisava acreditar que ele tinha força suficiente militar para empreender as suas batalhas, né? De novo, né? Em alguns salmos ele diz, olha, o cavalo não garante a vitória, né? Eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim, quer dizer, há toda uma situação em que Davi foi sendo tratado. Então, esse período aí de isolamento que ele teve que passar, de vergonha pessoal, né? De uma situação toda em que ele foi quebrado e quebrantado, foi humilhado, e precisava ser humilhado para ser quebrantado, para ser tratado por Deus, né? Fez com que ele voltasse de novo a perceber, né, que quem domina é Deus, né? Quem dá a vitória é Deus, quem é soberano é o Senhor, né? Que ele não pode confiar nas suas próprias forças ou na força do seu exército, né? Se Deus determinar que o seu reino terminará. É Ele que derruba e levanta os reis. É Deus que age da maneira como Ele quiser. É Deus que faz com que um Gideão qualquer, com 300 homens, vença um exército de 100 mil. Então, sabe, Davi conhecia isso e tinha perdido isso quando ele se tornou rei de Israel e com aquela vida mais cômoda, mais tranquila, né, foi relaxando na sua devoção espiritual ao Senhor. Agora ele era rei, chegou onde ele queria, e tanto que depois acabou cometendo o pecado que cometeu, né? E aí já não confiava tanto em Deus como antes. Começou a querer então medir a força do seu poder, do seu exército. A terceira coisa, não se irar inutilmente, né? O Salmo 4 é um salmo bonito, Salmo 4, versículo 4, irai-vos e não pequeis. Davi era um homem que precisava ser trabalhado nessa área, né? Para ser trabalhado nessa área. A resposta para o tipo de ofensa que ele estava recebendo, né? Consultai o coração, né, no travesseiro, né? Ainda no Salmo 4, né? Agora ele já não era um cara irado, né? Um cara que quer pegar a espada e matar quem o afronta, né? Nós temos alguns governantes hoje assim, né? Meio metida, ditatorzinho. E ele não, né? Agora eu faço com que a minha ira seja controlada, né? E não peco, e vou consultar a Deus no meu travesseiro, eu vou meditar nas horas da noite, né? Quando eu vou dormir agora eu penso, né, em tudo que aconteceu, né? Agradecendo a Deus por ter me dado o domínio próprio, por não ter agido com a cabeça quente, né? Por ter sido dominado pelo meu eu, né? O meu orgulho, o meu ranço, a minha vaidade, né? Todo o meu egocentrismo e estar irado contra as coisas que supostamente fizeram contra mim, né? E ele diz ainda no Salmo 4, oferece sacrifícios
de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, preste seu culto a Deus, né? Sacrifício de justiça hoje são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, né? Diz o escritor aos Hebreus. Então, sabe, aquieta seu coração, deixa a ira para lá, não peque, né? Deixa a sua vontade de vingança para lá, deixa o seu desejo de retrucar para lá, deixa a sua situação toda de indignação seletiva que às vezes ocorre para lá, né? Aquieta seu coração, consulte a Deus no seu travesseiro, oferece seu culto a Deus e confie no Senhor, né? Veja, são aprendizados espirituais que ele conhecia e tinha perdido, né? Situações pelas quais Deus estava tratando de novo com ele em relação a isso. E esses belos salmos, ele teve a experiência de os escrever, né? Em momentos os mais difíceis da sua vida. Em quarto lugar, louvar a Deus no sofrimento. No sofrimento, né? O Salmo 41:13, bendito seja o Senhor. Este salmo é onde ele fala da calúnia dos inimigos e do socorro do Senhor, né? Nós vemos aí que Simei, durante 3 quilômetros, né, o amaldiçoava, atacava pedra, outros o caluniavam de diversas formas, né? Há todas as vezes uma situação em que nós nos vemos também em situações em que as pessoas falam tudo mal contra nós, né? Parece que querem puxar o nosso tapete, querem o nosso cargo, destruir a nossa vida. Para isso precisa difamar a nossa reputação. São pessoas assim com quem temos que lidar hoje em dia, né? Todos louvam o Senhor na alegria e na fartura, mas quase nunca na penúria e no sofrimento. O que aconteceu de diferente agora foi isso, né? Davi aprendeu a louvar o Senhor no sofrimento, né? A louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor nas horas difíceis, né? Senhor, olha, perdi meu emprego, né? Por causa dessa crise, desse vírus, dessa pandemia. Não sei como será, minha vida depende totalmente do Senhor, mas não murmure, né? Não tenha uma atitude de azedume no coração. É hora de louvar o Senhor, né? É difícil ser como Jó, né? Havia perdido tudo num dia só, a família, todas as propriedades, a saúde. A mulher disse, ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre, seu desgraçado, né? Esse desgraçado eu que acrescentei, né? Mas é como se estivesse interpretando o que ela quis dizer, né? O que te sobrou, né? Deus te tirou tudo. Ele diz, fala como qualquer louca, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, louvar a Deus no sofrimento é muito mais difícil, né? É muito mais uma situação em que realmente estamos nos submetendo e reconhecendo que Deus tem direito de fazer o que Ele quer na sua soberania e que o propósito dele para a nossa vida, ao nos permitir de passarmos por isso, também tem, né, ali, né, a sua vontade soberana de tratar conosco, de nos aperfeiçoarmos, de aprendermos a adorar o Senhor, não pelas coisas que temos, né? Mas também nas situações em que quando não temos. Então, é todo um aprendizado, é todo um crescimento espiritual, há toda uma situação pela qual nós temos que entender que precisamos aprender a louvar o Senhor no sofrimento, né? Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, amar a casa do Senhor, né? O Salmo 27, 4 e 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? Havia perdido essa condição, né? O exílio forçado
toda aquela situação de estar em pecado, aquela situação de estar longe, né, da adoração, onde ocorria adoração naqueles tempos, no templo em Jerusalém, fez com que ele percebesse que o quanto faz falta, né, não poder mais estar buscando e adorando a Deus como antes, né? Então ele diz: uma coisa peço ao Senhor, né? E buscarei isso, né? Que eu possa morar na casa do Senhor. Né? Ele usa essa expressão, morar, habitar, né? Que não é apenas poder ir de vez em quando, né? É uma expressão muito mais forte, morar, habitar, né? É todos os dias da minha vida, né? Então, não sei se depois ele cumpriu isso, né? Mas havia esse propósito de, olha, eu preciso de Deus todos os dias, né? Hoje a gente já entende que não precisamos de estar ali no templo, mas nos faz falta reunirmos, sim, com o povo de Deus, né? Hoje de manhã até estive lá no templo e me senti tão estranho ali, né? Um mês, né, sem ir ali, e uma sensação de que, nossa, né? Parece que faz mais de um ano que eu não venho nesse lugar. E apesar de poder estar falando com vocês através dessas lives, né, a gente sente falta do ajuntamento de todos, né? Sente falta de estarmos adorando juntos naquele lugar, né? E para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O ajuntamento de Deus é feito para que nós meditemos no Senhor, né? Contemplarmos a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade, a beleza da sua fidelidade, do seu caráter, do seu amor que se prova e revela na pessoa do seu filho, né? Ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele enviou o seu filho a esse mundo, né, para vir buscar aquele que estava perdido. Muito mais do que isso, né? Ele veio entregar a vida do seu filho em resgate das pessoas que haveriam de ser salvas, né? Esse é o tamanho amor, meditar nesse amor, compreender um amor tão profundo, né? Compreender essa fidelidade tão maravilhosa que Deus tem, na aliança que Ele faz com todo aquele que Ele resgata e aceita como filho, né? Sabe, compreender como Deus Ele cumpre a sua palavra, como Ele não deixa faltar aquilo que temos como necessidade diária, né? Vai ser um desafio para muitas pessoas, principalmente nessa questão financeira, né? Há uma situação pela qual o povo de Israel todo dia dependia da queda do maná, e 40 anos foi assim, né? Esperamos que não passe de 40 dias essa quarentena que nós estamos vivendo, até o nome quarentena, né? Mas nós temos que entender que o Senhor vai cuidar de nós, e isso é uma experiência que só você poderá ter no seu relacionamento com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus, outros têm, mas você tem que ter a sua, né? Vai ser a sua experiência do cuidado diário de Deus para com a sua vida. Em sexto, deixar a vingança com o Senhor, né? Salmo 62, 12, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras, né? Então, o Senhor, nosso Deus, não quer que nos preocupemos a não ser com Ele, né? Os outros seres humanos estão nas mãos do Senhor também. E Deus trata cada um como o Senhor tem que tratar. Nós não temos que nos preocupar com aqueles que, como Simei, né, tacou pedra, amaldiçoou, né? Foi uma situação toda ali que ele teve que passar por causa disso. Davi, quando foi restaurado, né, não perseguiu esse Simei, né, mas colocou algumas restrições, sim, né, para que ele não saísse da cidade, aquelas coisas tais, mas ele não procurou vingança contra ele, né? Então, há um tempo que nós temos que aprender que a justiça pertence ao Senhor, né? E que isso tem que fazer com que
todo sentimento ruim, de mágoa, de vingança, de desejo de retribuir, né? De fazer pagar o mal com o mal, né? Isso não deve existir na mente de alguém com que Deus está trabalhando. É interessante aquilo que Davi falou para o seu sobrinho, né? Que queria arrancar a cabeça do cara lá. Ele falou: o que você tem com isso, rapaz? É Deus que está mandando ele fazer isso. Faz parte da minha disciplina, faz parte do propósito de Deus. Deus mandou ele me amaldiçoar, ele vai amaldiçoar, é o que Deus mandou ele fazer. Né? Faz parte até da minha cura futura. E a minha esperança é que Deus olhe a aflição desses dias, né? E tenha misericórdia de mim. Quer dizer, eu até entendo que passar por isso pode atrair a misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? É o que ele pensava. Mas o fato, então, é que nós não devemos, né, de forma alguma, ter sentimentos, né, que não sejam sentimentos aceitáveis da parte de Deus para com qualquer outro ser humano, mesmo aqueles que nos prejudicaram, puxaram o nosso tapete, mesmo aqueles que nos caluniaram. Deixa na mão de Deus. O Senhor não quer que nós tenhamos sentimentos ruins na nossa vida. Isso prejudica, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. Temos que apenas confiar que Deus sempre será justo naquilo que Ele faz, né? Então, o tempo da adversidade é um tempo para meditar, é um tempo para aprender, é um tempo para renovar-se, um tempo para modificar-se, né? É um tempo em que Deus está te reconstruindo. Né? Tem que entender dessa forma esse período também, né? É um tempo que Deus está nos reconstruindo, cada um de nós. Né? Não nas mesmas bases de antes. Não é para voltar a ser o que você era até antes de estar passando por toda essa situação, né? Senão não faz sentido, né? Deus permitir todo esse sofrimento na vida do seu povo para que nada aconteça e você volte a viver como você vivia, distanciado, indiferente, né? Tanto faz como fez, né? Levando a sua vida cristã de uma maneira, às vezes até descrendo da palavra, dando mais crédito, né, a vozes aí fora do que a palavra de Deus. Quantas vezes você preferiu confiar num coaching, né? Quantas vezes você preferiu confiar em alguém que trabalha com autoajuda, né? Com qualquer outro tipo, né, de situação aí que as pessoas trabalham, né? Essa questão da sua estima, da sua autoestima, mas você já não dava mais atenção à palavra, você descria da palavra, ela estava em segundo, terceiro, quarto lugar, porque você preferia, né, acreditar em outras vozes. Está na hora de você modificar essa sua maneira de perceber a realidade, porque é uma maneira de perceber a realidade. O servo de Deus precisa compreender que Deus está no controle. Ou você hoje tem controle da sua existência? Não tem. Você é obrigado a estar na sua casa, você não tem controle nem do seu ir e vir, né? Hoje você percebe que a vida pode ser totalmente mudada de uma hora para outra em questão de semanas. Alguém imaginava que 2020 seria assim? Então, queridos, né, Deus é soberano. E Deus está tratando com o seu povo nesse país, assim como em outros países, né? Porque acreditamos que no mundo ocidental os cristãos estavam relaxados em relação à vida cristã. Né? Alguns, talvez até desinteressados, nem crendo mais, talvez. Né? Então Deus permite certas coisas, a igreja precisa se preparar para a volta de Jesus, a igreja precisa compreender que talvez seja a última oportunidade, não sei, né? Não estou querendo aqui definir situações escatológicas nenhuma, mas não podemos descartar, porque eu não sei se eu estou vivo daqui a um tempo,
né? Eu não tenho controle da minha vida. E eu tenho que aproveitar esses períodos onde Deus nos coloca para finalmente parar e meditar, né? E reconsiderar o meu relacionamento com Deus, com a igreja, a maneira como eu estava vivendo, né? Quem sabe Deus, vendo a nossa aflição, né? Porque quebrantamento tem a ver com aflição, né? E jejum tem a ver com aflição, né? O povo de Nínive se afligiu, né? Se quebrantou. Deus olhou todo aquele arrependimento e quebrantamento, perdoou a aflição, né? Claro que Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe o que vai produzir na minha vida e na sua com essa situação de quarentena, né? E o fruto que ele desejar produzir vai ser produzido na minha vida e na sua. Então, vamos descansar no Senhor, vamos buscar mais, vamos ler mais a palavra. É tempo mais de oração, né? É tempo mais até de se preocupar com aquele irmão ou irmã, se está tudo bem com ele. Ligar para ele se está precisando de alguma coisa. Nessa hora a igreja precisa manter esses laços fraternos, né? Temos que saber, está tudo bem, né? Você precisa de alguma coisa, nós precisamos manter esses laços entre nós. E que Deus possa ter misericórdia do povo brasileiro, né? Vamos falar da nossa realidade, há o sofrimento em outros lugares do mundo também, mas nós estamos falando aqui como brasileiros na circunstância em que nós estamos vivendo. Deus tenha misericórdia de nós, da igreja que Ele tem aqui nesse país, e que possamos ainda nos alegrar com o Senhor lá na frente, sabendo que inclusive esse período foi bem aproveitado, como Davi aproveitou, né? para Deus nos trabalhar, né? Deus vai nos trabalhar nesse período e nós temos que aproveitar esse período e crescer, né? Porque o Senhor deseja isso de nós. E que Deus nos abençoe, né? E você possa pensar nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa meditação esta noite. Que o Senhor olhe para a aflição do seu povo e o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos certeza que o Senhor, ó Pai, já tem tudo programado. O Senhor já, ó Pai, já fazia parte do seu propósito esse período para que nós nos voltássemos ao Senhor, mas que efetivamente possamos voltar. Trabalhe, Senhor, isso em nossa mente e coração. Nos renove para Ti, Senhor, nos restaure para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a sua vida.